Preciso. Meus queridos, tentarei fazer... Certa vez, estava fazendo palestra com o Dr. Tadahiro e ele pronunciou essa frase e eu adquiria para mim, porque, afinal de contas, também não tem direito autoral dele. Tentarei que minha fala seja parecida com a minissaia. Nem tão curta que não levante, que pareça vulgar, e nem tão longa que não desperte nenhum interesse. Mas, uma hora que aparecer ali, eu vou começar a falar sobre encerramento de mandato. Quando coloquei encerramento de mandato, foi de propósito pelo seguinte: quando você vai falar necessariamente de responsabilização, você não fala em encerramento de mandato, porque tudo o que aconteceu lá para trás, e como também foi lembrado aqui nessa mesa, pode vir a acontecer depois daqueles que não são efetivos, pode vir a ter uma surpresa desagradável com uma ação civil pública, quer seja por improbidade administrativa, e nós vamos ver aqui que outras também penalidades podem sair fora do âmbito da improbidade administrativa. Esse slide eu o fiz para uma palestra que eu fiz no estado do Amazonas, e isso aí fazia parte do numeral 8, que era só sobre responsabilização. Então, quando vinha na cartilha, quando foi fluindo, quando chegou aqui, empacou, né? Empacou, parou, eu estou tentando entender por quê, e foi uma coisa muito interessante. Primeiro, esse ano eu estou fazendo 28 anos de formado, né? Então você vai chegando a uma determinada idade, você vai falando assim, não estou tão ruim assim não, né? E comecei a falar, e de repente tá foto, aquela quantidade de coisa, eu falei assim, não estou ruim mesmo não. Só que eu movimento muito, quando eu movimentei, o pessoal continuou batendo foto para lá, assim, mas não é para mim não. Quando eu olhei para os slides, eu falei assim, gente, mas que inferno. Eu falei assim, olha, gente, pode estar disponível e tal, e o pessoal continuou batendo foto à medida que os slides foram passando. Depois que eu fui saber, né, no estado do Amazonas, primeiro você mede a distância pelo valor do litro da Coca-Cola, tá? Enquanto mais perto de Manaus, mais barata é a Coca-Cola. Enquanto mais longe de Manaus, mais cara é a Coca-Cola. Chegando em determinados municípios a R$16 o litro de Coca-Cola, um litro e meio. Então, dentro dessas características, a gente vê que esse país realmente é um país sui generis, né? Nós temos métricas diferenciadas para todos os cantos. Mas, em compensação, nós temos legisladores que são exímios em criar uma proliferação, um cipoal de leis, que quando eu fui reformular esse slide aqui, eu falei assim, o Tadahiro me pediu para falar sobre responsabilização. Qualquer leizinha que você pegar aí, de 20 anos para cá e tal, vai ter um cantinho, vai ter uma linha, vai ter um adendo, vai ter uma remissão sobre o tal de crime de responsabilidade. Ou vai ter uma ameaça qualquer. E nós vamos ver essas ameaças, então. Não enxergar também é uma característica interessante, tá, gente? Tá certo. Bom, isso aqui é um desabafo meu, tá? Que é essa realidade cotidiana, essa confusão de que eu já comecei a falar aqui. Então, é conhecer o que é responsabilização e as punições, né, para que a gente tente evitá-las ao máximo. Então, vamos a uma pergunta simples, básica e objetiva. Qual é a responsabilidade dos gestores atuais, prefeitos e vereadores? Coloquei prefeitos e vereadores, mas não vou limitar a eles não, principalmente porque hoje a responsabilização daqueles que não são somente agentes políticos já é muito grande, né? Todas essas operações que nós estamos vendo aí pronunciadas e principalmente transmitidas como se fosse novela por capítulo, né? E as pessoas, mais um capítulo, né? A gente está vendo, e algumas delas a gente tem podido fazer a defesa de várias pessoas, principalmente na área de improbidade administrativa. Uma, inclusive, recentemente me chamou muito a atenção, que foi a Operação Mar de Lama, um auditório bonito igual a esse, uma mesa bonita, né, promotores, delegados, eu nunca vi tanta gente empoleirado numa mesa, e disseram, porque, na verdade, isso foi um crime que lesou o patrimônio de governador Valadares em 1,5 bilhão. Eu falei assim, gente, como conseguir tirar 1,5 bilhão de Valadares assim, né? Aí continua a fala, vai aquela latumia. Eu falei assim, fala, meu filho, onde que tem 1,5 bilhão em Valadares? Aí? Belo Horizonte é difícil de achar,
Em Valadares, então, é impossível. Aí vem a pérola, né? Aí vem a pérola. Porque nós evitamos um contrato que ia entrar em vigor daí a 3 meses, que durante 30 anos tinha o valor estimado de 1,5 bilhão. Qual que é o dano? Nada, zero. O contrato nem entrou em vigor, mas saiu em todos os jornais. Na Folha de São Paulo, saiu Operação Mar de Lama, barra, depois em barra, com barragem mesmo, né? Logo depois desse desastre de Mariana, tudo barra, o desvio de 1,5 bilhão, não tem desvio nenhum. Se conseguirem chegar lá a 4 milhões para apurar, é muito. Mas, em compensação, tem 20 pessoas presas que não conseguem habeas corpus nem à custa de reza brava. O habeas corpus em Minas Gerais, por causa dessa quantidade de operações, está gastando 60 dias para ser negado. Não estou dizendo, né? Porque agora é o seguinte, você está numa operação? Tá bom, então fica quietinho que você já está condenado. Vamos para o próximo. Pronto, está assim, né? Está assim. Então, agora, só que lá não está só prefeitos, lá só não está vereadores, lá tem, principalmente, e de uns tempos para cá, nós temos feito várias defesas para engenheiros, né? Engenheiros do quadro da prefeitura, aquelas pessoas que conferem a medição, né? E nós vamos ver daqui a pouco que essas medições, principalmente aquelas medições que os engenheiros parece que aprenderam nas faculdades, né? Não, vou fazer o seguinte, eu vou medir isso aqui, na próxima medição a gente desconta. A gente também chama isso de química. Essa química, ela tem mais ou menos 20 anos que ela é proibida por lei. Mas, né, vamos lá. Então, veja bem, além do autocontrole, que já foi dito aqui hoje, né, nós temos diversas vias de controle. Então, eu vou colocar Tribunal de Contas, Ministério Público, Legislativo, a sociedade. Você fala assim, Valério, o Tribunal de Contas, eu quero só chamar a atenção para o Tribunal de Contas na Lei 10.028. Veja bem, constitui infração administrativa contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixar de divulgar ou enviar ao Poder Legislativo, Tribunal de Contas, relatório de gestão fiscal. Propor lei de diretriz orçamentária anual que não contém metas fiscais, etc. Quem é que pune? O Tribunal de Contas, nosso tribunal aqui. E com 30% no mínimo do subsídio que o agente que deu causa. Então, a gente já vai vendo, né, que essa lei aqui, ela é de penalização dos crimes fiscais. Mas lá no final dela, vem esse negócio, tudo bem. Tem aqui reclusão, tem detenção, mas aqui, se você deixar de fazer isso aqui, ó, 30% do seu subsídio aqui, no mínimo, vai ficar aí para, como penalização. E aí nós vamos, decreto 2001, assim, Valério, mas o que isso tem a ver com a improbidade administrativa? Assim, calma. Da mesma forma que o doutor Arthur disse aqui, que a 9.504 tem correlação com a improbidade administrativa, vocês vão vendo que tudo isso aqui, no final das contas, também é improbidade administrativa. Ou seja, essa legiferância dos nossos brilhantes deputados e senadores vai causando essa série de imperfeições técnicas, e depois vou falar a respeito, principalmente da Lei Complementar 135, né, que essa semana tem que é problema etílico ou não, do legislador, né? Mas a gente vai ver que, noves fora o caso etílico ou a sobriedade do legislador, a lei é muito ruim, gente. Tecnicamente é ruim. Por quê? Tá bom, então o que nós vamos fazer hoje? Não tem dinheiro para repassar, não tem nada, então vamos fazer uma lei. Teve um governo aí que tinha uma musiquinha. Quando eles não tinham nada para fazer, não, vamos fazer uma musiquinha. Aí faz uma musiquinha. Agora não, vamos fazer uma lei. E vai, essa sucessão. E a gente vai, se a gente estivesse perdendo tempo de ler isso aqui, os senhores vão ver que eu vou citar aqui 5 leis diferentes e todas falando sobre a mesma coisa. Aí assim, não tem problema não, Valério, isso é bis in idem. Aprendi isso na escola. Bis in idem, ninguém é processado. Não, a Constituição Federal falou que pode. Quando é assim, no caso de improbidade, pode. Você pode tomar cadeia, você pode tomar multa, você pode perder seus direitos políticos, não tem problema não, pelo mesmo fato. Então, assim, essas operações, e é muito interessante, né, porque hoje em dia a gente tem que começar a aguçar outros sentidos, né, quando o doutor Arthur falou que nós estamos numa era líquida, né, de conceitos líquidos, mas também, por outro lado, nós estamos desenvolvendo outros sentidos que a gente não tinha, né, por exemplo, antigamente era muito comum brincadeira de menino, né? Um falava uma frase e o outro completava e aquela confusão. Hoje em dia você fala assim, tudo bem, chegou aqui um WhatsApp. A primeira coisa você olha, não tem ninguém, abre o WhatsApp e fala assim, engraçado,
deve ser alguma coisa escrito em japonês, né? Que o sujeito assim, beleza? Beleza. Bom? Bom. Tá aí? Tô. Pode falar? Posso? Mas tudo escrito. Então, como pode falar se o sujeito está me perguntando? Passa aí. Beleza. Aí o sujeito chega. Aquele negócio que os jogadores fazem em campo, de pôr a mão na boca e ficar assim, ó. Advogado já faz isso há muito tempo, tá? Porque você chega assim... Teve um caso que aconteceu comigo, não é gozação. Um cliente meu, que de uma dessas operações rocambolescas aí, né, o sujeito teve até a 8ª geração gravada. Então o sujeito não estava podendo ver ninguém, não estava podendo ver nada. O telefone tocava, o sujeito entrava em crise profunda. Ele já andava com a caixa de Rivotril no bolso. Aí falou assim, ó, eu estou saindo aqui de São Paulo, vou passar em Minas, então eu vou trocar de aeronave. Eu falei assim, já começou o sujeito. Então eu vou ter umas 3 horas, eu preciso falar com você sobre o processo lá de Brasília. Eu falei assim, não, perfeitamente. Tem jeito de você passar lá, sei lá, em Confins? Eu falei assim, tá bom, advogado, né, vai fazer o quê? Vai, é igualzinho Milton Nascimento, vai onde o cliente está, né? Aí cheguei, né, lá no aeroporto, ele mandou um WhatsApp, estou aqui no alto da escada rolante. Eu cheguei no alto da escada rolante. Tudo bem. Eu falei, não, fica, para aí. Eu falei assim, tá. E o caboclo está aqui, olha para um lado, olha para o outro. Eu falei assim, aqui, a gente pode sentar ali e tomar um café? Assim, não, aqui na escada rolante é o seguinte, todo mundo que subir e descer, eu estou vendo. Se a pessoa subir e descer 2 vezes, é que está me seguindo. Aí você fala assim, pronto, agora acabou, né? Acabou, né? Porque eu fiquei ali na escada rolante conversando, que é a situação horrorosa, ridícula, né? E nada de importante, não, é neurose mesmo da pessoa, né? Por quê? Porque o sujeito já estava com um processo criminal, com um processo de improbidade administrativa, que necessariamente está ali também. Quando você pega o decreto 201 e vê lá assim, ó, alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara. Eu já defendi vários prefeitos, né? Por quê? Tinha autorização da Câmara? Tinha. Ah, não, mas a autorização da Câmara foi junto à avaliação? Não, esqueci de colocar improbidade. Não, mas ele sabia o valor, tá? Não foi improbidade. Pronto. Eu tenho um outro prefeito que eu defendo aqui, as meninas também conhecem ele, que ele já foi da Grambel. Ele tem um processo só de improbidade administrativa. Entre o município dele e o outro, tinha uma fazenda, a estrada continuou para o outro município, e de tanto passar o carro, desnivelou a entrada dele. Então ele pediu para uma máquina da prefeitura que estava lá encascalhando, só para movimentar o motabur. E pagou R$380. Ele tomou uma ação de improbidade administrativa por causa de R$380. Estou defendendo esse sujeito. E uma ação de improbidade administrativa é uma ação muito rápida. Se você não tiver pressa de morrer, 18 anos está tranquilo. Entendeu? Eu tenho ações que eu defendo aqui, que tem 16 anos e ainda não está na fase de instrução. Aí, esses dias eu falei com o prefeito, aí falei assim, prefeito, ó, aqui agora saiu uma publicação daquela ação, assim, que ação? Eu falei assim, pronto, acabou que pegou até Alzheimer no meio do caminho. Eu falei assim, não, essa ação nós temos que colocar, avaliar, metade das minhas testemunhas já morreram. Eu falei assim, então quem sabe carta rogatória, né? Manda lá, São Pedro devolve, porque, pô, morreu, o que eu posso fazer, né? Bom, então nós vamos voltar aqui, que é a famigerada Lei 8429. Então, veja bem, nós temos aí 3 ramos que nos interessam, que é o 9º, o artigo 9º, o 10 e o 11. 9º, enriquecimento, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Só que quando vocês notam ali, vocês leem, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial, indevida, etc., tudo que vocês vão ler ali depois é só exemplificativo, tá? Vocês vão falar assim, mas eu fiz alguma coisa que não está ali, não tem problema não, você vai ser processado do mesmo jeito, porque é exemplificativo. Tanto o 9º, o 10. O 11, então, é uma maravilha. Quando o Ministério Público não acha mais aonde enquadrar o sujeito, fala assim, onde que eu vou enquadrar, hein? Realmente não teve dano ao erário. Enriquecimento ilícito, se não teve dano, não teve enriquecimento ilícito, o que eu faço? Feriu o princípio da eficiência. O sujeito foi ineficiente. Tem casos já, sim, de gente processada de improbidade administrativa por ferimento do princípio da eficiência. E qual é o grande problema disto hoje? Tá bom, uma ação dessa dá 16 anos, 17, 18, até ser julgada? Sim, vai sim.
Mas depois da famigerada Lei Complementar 135, que trata de tudo, e também dos julgamentos em segunda instância, por quem cometeu atos de improbidade administrativa, mas só que para que tenha o ato de improbidade administrativa, não basta só a condenação em primeira instância e confirmação em segunda instância por órgão colegiado. Tem que ter dano ao erário e enriquecimento ilícito. Se não tiver, não há preocupação num primeiro momento. Mas se for condenado e lá na frente transitar em julgado, é mais 8 anos. Além de cumprir a pena, mais 8 anos de estaleiro para o agente político. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte, principalmente, utilizar em obra serviço particular de veículos e máquinas, eu acho que é um caso que na região metropolitana tem muito pouco, mas na região metropolitana tem muito a ver com relação a direito urbanístico, principalmente a aprovação de projetos, né? Então, o que a gente vê aí? Antigamente, né, nos meus 5 primeiros anos de formado, eu poderia dividir a minha carreira mais ou menos assim. Eu passava 60% do meu tempo em audiência ou em tribunais fazendo sustentação oral. E os 40% era conversando com o cliente, essa firula toda. Hoje, 60% é reunião com o Ministério Público. 20% no tribunal, pedindo pelo amor de Deus para poder se agilizar um processo, e 20% tentando ver se há algum julgamento. Mas 60% hoje é Ministério Público. Não tem jeito. Ah, então tá. Ministério Público de Urbanismo e Meio Ambiente. Ok. Ah, tem um loteamento. Ah, bom, loteamento é um negócio gravíssimo. Está no plano diretor? Tá. Ah, modificou o plano diretor? Modificou o plano diretor. Ah, modificou sem audiência pública, improbidade. Porque está lá no Estatuto da Cidade que tinha que ter e tal. Em 2001, eu fui convidado para fazer uma palestra aqui no TCE, foi logo depois do lançamento do Estatuto da Cidade, tive o prazer de dividir essa mesa aqui com o professor Zé Nilo, nosso saudoso professor Zé Nilo, e com Toshin Mukai, para falar exatamente sobre o Estatuto da Cidade. Esse auditório lotou aquela sala, eu falei assim, gente, eu não sabia que tinha tanta gente interessada, né, no Estatuto da Cidade, né, em urbanismo, direito urbanístico, alguma coisa de meio ambiente. À medida que o tempo foi passando, você foi falando, pessoal, mas é isso? Foi sumindo, né? Mas, de uns tempos para cá, quando você fala assim, agora eu vou falar sobre o Estatuto da Cidade, só tem expert, porque eu nunca vi tanta ação de improbidade administrativa em cima de arquitetos, urbanistas, advogados, empresários da construção civil, loteadores, né? Então, antigamente, quando você falava assim, não, isso aqui é o seguinte, o coeficiente de aproveitamento, assim, isso é grego, né? Aí você fala, hoje as pessoas discutem você assim, já? Não, mas... Doutor, inclusive, a audiência pública, então, mudou o parâmetro, realmente. Por quê? Não porque se modificou a forma de se pensar as políticas públicas, mas sim uma precaução para evitar o processo, né? Então, ali, no 9º, receber para si ou para outro dinheiro, vantagem, bens. Gente, por incrível que pareça, nessas operações todas, nessas ações de improbidade administrativa, a coisa mais difícil que nós temos nessas ações é o tal do enriquecimento ilícito. Geralmente, eu costumo dizer, e venho dizendo isso há vários anos, a questão nossa não é de improbidade, é de inabilidade. Você não pode nunca punir o inábil como se ímprobo fosse. Porque às vezes as pessoas fazem sim por ignorância, por não conhecer, por não ter tido uma qualificação para aquele cargo que está ali assumindo. Ou até mesmo, naquele momento, tem que resolver agora. E tomam uma decisão que pode não ser a mais acertada. Mas essa pessoa, ela é ímproba? Não. Ela foi desastrada, no máximo, mas não ímproba. Então, quando a gente vê todo mundo batendo palma, o Marcelo Odebrecht está preso lá tem 1 ano e meio, bem feito. Fulano está preso lá tem não sei quanto. Antigamente ninguém via, né, tanta gente presa. Ok, gente, mas tem direitos básicos aí que não estão sendo respeitados. Tem conceitos básicos que não estão sendo observados, né? E o que vale no penal, por incrível que pareça, apesar de tudo o que vocês estão vendo ser cível, vai ter reflexo. Vai ter reflexo. Porque quando a gente vai, principalmente nesse que fala em seja perda patrimonial,
e é qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, o desastrado entra aqui. Ah, ele teve uma omissão culposa. Ah, porque ele agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Não, ele só é desastrado. Nós temos que compreender que ninguém é perfeito. Nós temos que compreender que ninguém domina todos os campos da administração pública, do direito administrativo, do direito urbanístico, do direito ambiental. Nós temos que entender isso. Então, veja bem, quando você coloca aqui, por exemplo, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, isso é de 2014. Esta alteração já vem numa evolução tentando pegar as OCIPs. Então, quem achava assim, não, mas OCIP não tem problema, ninguém nunca preocupou com OCIP, está aí, a lei já foi modificada para pegar as OCIPs. Ah lá, celebrar contrato de outro ou outro instrumento que tenha objeto a prestação de serviço público por meio de gestão associada, a gestão associada já passou também a ser improbidade. As pessoas, às vezes, não veem essas entrelinhas, né? E essas entrelinhas, veja lá, todos esses que eu fiz questão de colocar as leis modificativas, que introduziram novos, digamos assim, novas condutas exemplificativas, todas têm a ver necessariamente com o terceiro setor. Todas. Então resolveram também, então vai pegar o terceiro setor. Então lá atrás, começou a pegar a comissão de licitação. O que nós temos hoje de comissão de licitação, que está sendo processado por improbidade administrativa, principalmente por processos criminais, né, bloqueio de bens. Hoje, um juiz tem um token que ele bloqueia seus bens todos. Ele vai no Bacenjude, bloqueia sua conta, ele vai no Renajude, pega seu carro, vai, eu esqueci o nome do tal do raio do cartório, bloqueia seus bens, também imóveis, né? Ah, mas só do prefeito? Não, gente, é de todo mundo. Tem uma ação que eu estou defendendo, essa para mim é uma pérola. Deu um escândalo desse, Polícia Federal, Rede Globo, aquela anarquia. Beleza, ótimo. Aí quando chega para mim, inicial do Ministério Público, ele tinha pressa porque a ação de improbidade administrativa, a propositura para a improbidade administrativa, ela prescreve em 5 anos após o término do mandato. Se são 2 mandatos consecutivos, do término do segundo mandato, ok? Então, o negócio aconteceu no primeiro ano, conta 13 anos. No 14º ano, você está livre da improbidade administrativa, não do ressarcimento. O ressarcimento é imprescritível, tá? Então, o que aconteceu há 20 anos atrás? Podem entrar com uma ação de improbidade? Não, mas podem entrar com uma outra ação pedindo, então, um ressarcimento. Mas, nesse caso específico, o que aconteceu? O Ministério Público falou assim, olha, houve improbidade administrativa, não vimos o enriquecimento ilícito, mas vimos dano ao erário, porque a licitação, ela fraudou o caráter competitivo. Tinha 6 anos que a obra estava pronta, ok? Ele pediu a devolução do dinheiro da obra pronta e mais 300% de multa. Eu falei assim, o negócio ficou ótimo, né? Porque você ganhou a obra, você recebe o seu dinheiro de volta e mais 300% de lucro. Então é uma beleza, uma maravilha. E uma ação dessa é recebida, né? Porque a ação civil por improbidade administrativa ela tem 2 fases, e às vezes as pessoas confundem isso. A primeira fase é para saber se aquela ação ela tem, sob o cunho processual, a capacidade de ser aceita. Eu acho que uma ação tão descabida dessa não poderia ser aceita. Ah, houve, não, está aceita, sem nenhum problema, aí abre o prazo para contestação, etc. Né? Tem posso citar o nome, que é um amigo, um juiz chamado Dr. Núbio. O Núbio, que o Tadarreiro conhece, que não sei se você conhece também, é de Divinópolis. Ele não admite ação de improbidade administrativa com inquérito civil público, onde o denunciante é anônimo. Ah, chegou, denúncia anônima. No Ministério Público isso vem ao rodo, né? Então, anônimo. Eu não aceito, não recebo. Chega em tribunal, o tribunal reforma. Um dia você não faz assim mais, não, que esse troço já está ficando chato, só. Eu já não tenho mais argumento para te defender. Então, chega aqui, volta. Não, nenhum problema, o Ministério Público pode. Na verdade, o Ministério Público hoje pode tudo. Né? Inclusive propor em cima de denúncia anônima. Aqui é esse descalabro, né, que o doutor Arthur teve, com muita propriedade, já taxou, dessa forma ilíquida do que seria imparcialidade. O que é uma imparcialidade?
dentro de um processo administrativo, por exemplo, né? E aí vem as penas, que é essa maravilha, né? Ressarcimento integral do dano, multa civil, que é até de 3 vezes, mas nesse caso era 300, né? A gente já viu casos. No caso do 10, ressarcimento integral do dano. E aí vem, né, a palhaçada, quando é o tal do ferimento de princípios, né, que pede direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa, porque o sujeito foi imparcial. Eu acho que o senhor é imparcial, pronto. Acabou. Então, tá aí, 5 anos sem concorrer a mais nada, ainda paga uma multa porque você me chamou de imparcial, né? O Código Penal, olha para vocês verem como que volta lá, o Código Penal de 1940, tá? Mas todo esse Azinho, Bzinho, isso aí assim, já não tem mais lugar no Código Penal para mexer. Então agora passa para a letra. Daqui a pouco eles vão passar aí para qualquer outra coisa, para asterisco, para ponto, porque já não vai ter letra mais também, não. AA1, AA2. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos no sistema informatizado. Final, gente, então quem tem o prazer de ver, principalmente as prefeituras pequenininhas lá do interior da Paraíba, isso aqui, bom, primeiro achar, talvez, informatizado não, mas no segundo ali, que é programa de informática, ou no outro lá, extraviar livro oficial, todo final de mandato, o prefeito chega, não achei nada. Então, olha lá, você pode pegar 4 anos de cadência e não achar nada, né? E aí, que eu falei com vocês, as curiosidades da lei do bêbado, né? Olha que pérola que é essa linha N. Os que forem condenados em decisão transitada e julgada ou proferido por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, ou seja, também está fora por depois de mais 8 anos. Então, assim, quis ficar livre da mulher e é candidato, não separa. Se vai voltar, não volta. Mas porque, olha o tamanho da encrenca que você arrumou. Então, quando o Gilmar Mendes fala assim, o sujeito estava bêbado e o pessoal acha ruim, acho que não tem muito motivo, não. Então, meus queridos, é isso. A conclusão que a gente chega é exatamente essa. Que a gente não pode, nunca, entender que o simples, a pessoa que age de forma desastrada, a pessoa que age de forma desavisada, ela nunca poderia ser processada, sofrer um processo por improbidade administrativa. Ela deveria, sim, ter mais capacitação, ela deveria, sim, ter mais um olhar maior da administração pública sobre ela, mas nunca passar por esse sistema gravoso e, principalmente, ser pechado de ímprobo, que ninguém fala que é ímprobo, todos dizem, é corrupto. Muito obrigado. Gente, só para a gente ir terminando, como eu falei que alguns pediram 5 minutos para fazer alguns questionamentos, eu já passei para o doutor Arthur aqui, chegou um questionamento bem rápido. E aproveito o máximo que vocês puderem aqui com o pessoal. Por que não tem condutas vedadas para legislativo, vereadores? Ou tem? Bom, na realidade tem sim. Como agentes políticos, eles também têm uma série de condutas vedadas. Eu recebo uma série de ideias bastante criativas de legisladores, vereadores, que acabam praticando condutas vedadas. A diferença é que a conduta quem está no executivo pode fazer? Fazer. E o que quem está no legislativo pode fazer? Prometer. A diferença é que o ato do executivo, do prefeito, ele é um ato concreto. A gente vê, ele fala assim, eu garanto que amanhã aqui tem asfalto, e chega o asfalto. O vereador, ele não consegue prometer isso. Então, às vezes parece que a conduta não é vedada, mas ela é vedada também. Por exemplo, aqueles que são da mesa diretora da Câmara podem perseguir funcionários, né? Podem assim, né? Pode acontecer, mas não devem perseguir funcionários. Podem, de certa forma, instituir benefícios dentro da própria Câmara, podem criar projetos de lei em favor de determinado segmento ali, e esse projeto de lei, por exemplo, de isenção de tributos ou de parcelamento, etc., pode isso tudo configurar de conduta vedada e de improbidade administrativa também. Só mais um que é interessante, processos de cassação contra o prefeito no ano eleitoral. Isso
denota nitidamente um ato de improbidade administrativa. Então, se cria ali um processo de improbidade, de um processo de cassação, Decreto-Lei 201, só para ficar citando o prefeito, notificando de reunião, chega na prefeitura, constrange. Isso é uma finalidade desvirtuada da própria lei, o próprio uso inadequado da própria lei. Tá bom? Mais algum questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. A demissão não, mas se o concurso já tiver sido homologado, pode haver a inclusão no quadro da administração pública, sem problema. Só por justa causa. Tá? Mais algum? Não? Gente, em nome da Agrambel, vou agradecer a participação de todos.